Olá pessoal, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Damos início aqui a mais uma live, né, alusiva ao Mês Internacional da Mulher. Hoje, dia 25 de março, inclusive aqui para o Ceará, né? Dia da nossa data magna, ou seja, dia da libertação dos escravos aqui no Ceará, né? O estado do Ceará, que é libertário, né? Que foi a primeira província aqui do Brasil a libertar seus escravos. Então hoje a gente comemora essa data muito importante na nossa história, tá? E aí, pessoal, dando início, né, a gente vai ter aí hoje especialmente três convidadas, né? Três grandes profissionais, né, inclusive que trabalham, três mulheres, né, que trabalham na perspectiva do exercício da buiatria, tá? Eu vou inclusive aqui já aceitar aqui o convite para a primeira delas, que é a professora Bianca Santa Rosa, mas que já estou vendo também presente aqui na sala. Opa, Bianca, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo em paz? Como é que tá? Tá em São Paulo, é isso? Tô sim, tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, né? Vamos convidar aqui também a professora Raquel e convidar também a professora Priscila, para a gente já dar início, né? Vamos ver se elas conseguem entrar. Oh, aí. Oi, pessoal, boa noite. Boa Boa noite, noite. tá conseguindo ver a gente, professora? Sim, tô vendo. Pronto, ótimo. Professora Raquel também já se encontra na sala? Sim, tô aqui, boa noite. Opa, boa noite. Vamos começar? Vamos Podemos? lá. Podemos. Novamente, tá certo? Eu queria aqui, em nome de toda a Associação de Buiatria do Ceará, nós queríamos agradecer a disponibilidade do tempo de vocês. Queria dizer que é uma honra a gente poder contar com a presença de todas as três aqui com a gente nessa live super especial. Nós iniciamos no último dia 13, né, com a professora Clorinda, né, que foi a primeira mulher presidente da Associação Brasileira de Buiatria, a primeira mulher presidente da Associação Latino-Americana de Buiatria. Um papo super legal, muitas dicas boas, né? Uma verdadeira aula de empoderamento feminino, uma verdadeira aula de, inclusive, de ser espelho, né, para tantas profissionais que exercem a buiatria, né? E aí hoje nós temos três convidadas especiais, né? A professora Raquel Raimundo, que é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos também a professora Priscila Fajardo, que é da Universidade Estadual de Londrina, inclusive, única mulher presidente de uma associação regional de buiatria. Uhum. E temos também a professora Bianca Santa Rosa, que é lá da Universidade de São Paulo, né, professora? Está fazendo pós-doutorado, não é isso? Isso mesmo. E aí, pessoal, uma satisfação enorme poder contar com vocês aqui novamente, tá? E aí, dizer que nós aqui no Ceará, nós temos tido essa caminhada, né? No sentido de que a gente possa estimular mais a participação das mulheres no âmbito da buiatria. Nós sabemos que hoje o curso de medicina veterinária, ele é um curso que mudou muito o perfil, né? A gente conversou bastante sobre isso com a professora Clorinda na nossa primeira live. Eu mesmo egresso da Universidade Estadual do Ceará. Na minha turma nós tínhamos apenas 5 mulheres, 25 homens, uma turma de 30 alunos, né? Hoje nós temos exatamente o inverso, né? Nós temos o predomínio da mulher na medicina veterinária a ponto de se tornando então a medicina veterinária uma profissão eminentemente feminina. E aí nós temos a mulher ocupando bastante espaço, tá? No âmbito dos pequenos animais, a mulher entrando com bastante força, tá certo? No ramo dos equinos, mas ainda na buiatria a gente tem visto uma participação um pouco incipiente, né? A gente não tem visto um número expressivo de mulheres alcançando essa área temática. Então a gente aqui do Ceará está propondo isso, né, no sentido de que a gente, a partir dessas lives, com pessoas inspiradoras,
né, com experiências vindas de outros estados, que vocês, mulheres, possam inspirar outras mulheres, especialmente as estudantes, as profissionais da medicina veterinária aqui do Ceará, para que ao ter contato com a experiência de vida de vocês, essas mulheres elas possam também enveredar pelo caminho da produção animal, pelo caminho da clínica, pelo caminho da cirurgia de grandes animais, especialmente dos animais ruminantes, tá certo? Então, dito isso, tá, eu vou passar a palavra uma a uma para que vocês possam apresentar. E aí, a primeira pergunta que eu já faço, me perdoem já a professora Bianca, a professora Raquel, já vou iniciar com a professora Priscila, que é, inclusive, nossa única presidente mulher, tá certo? Já perguntando, professora, quem é a professora Priscila Fajardo? E como é, professora, ser presidente de uma associação de buiatria, um meio que ainda é muito masculino? Boa noite, professora. Boa noite, Daniel. Primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite de participar. Ainda mais junto com amigas tão queridas minhas, a Raquel e a Bianca. A gente já se conhece há alguns anos, então eu as admiro. A professora Viviane também, né, que estaria aqui antes, também é um exemplo para mim. Então, assim, fiquei super de participar. Então vamos lá. Quem é a Priscila? A Priscila sempre quis ser veterinária, sempre quis trabalhar com grandes, porque a Priscila é neta e filha de produtor rural. Então isso já vem um pouquinho, né, lá de antes, da criação mesmo, né? Mas não quer dizer que durante a faculdade eu não tentei olhar outros lados, inclusive porque eu fui um pouco influenciada por alguns comentários, né? De tipo, não vai nem gostar de pequenos, né? E tal. Mas a paixão mesmo pelos ruminantes falou mais forte, né? E aí eu fiz residência, fiz mestrado, doutorado e comecei a dar aula, né? E sempre influenciada pelo professor Júlio Lisboa, a gente sempre foi nos eventos da buiatria e ele resolveu teve um congresso de buiatria aqui em 2007, né? O dito Congresso dos Poster Rosa, que a professora Clorinda comentou, né, na live dela. E depois daquele congresso, a Buiatria Paraná tinha dado uma acalmada, né? E aí, quando foi em 2013, após o congresso de Belém, ele retomou, né, a buiatria, e aí eu já comecei a envolver desde então. Sempre fazendo os eventos, né? E quando ele, ano passado, né, propôs para mim que ele ia descansar um pouco, né? E se eu pudesse assumir, né, a presidência da buiatria, eu fiquei, nossa. No começo eu falei, gente, será que é possível, né? Mas tô encarando o desafio, né? A gente tá seguindo a mesma linha que a gente fazia antes, estamos fazendo alguns eventos, né? E para mim é muito importante. Realmente, assim, sinto muito orgulho de ser uma presidente de uma buiatria, né? Mulher. Né? E espero que eu seja só uma, que logo terão muitas. Professora? Oi. Não, já terminei minha fala. Pronto. Então a gente espera realmente, viu, Priscila, que nós em breve tenhamos outras tantas mulheres presidindo as associações de buiatrias, integradas nas diretorias. Aqui no Ceará nós começamos com uma, hoje nós temos 3, veja só. Começamos com a doutora Keila, e aí hoje a gente ainda tem a doutora Raquel Colares, que é da UES, e aqui da Universidade Estadual do Ceará, e temos também agora a doutora Sabrina, que também acabou de entrar na Universidade Estadual do Ceará. E aí muito nos honra, né, a gente, e aí embora, né, nós somos 13 membros de diretoria, temos 3 mulheres, o resto são 10 homens, né, então ainda é uma relação muito desproporcional, mas a gente espera que inclusive isso mude, e mude no futuro bem próximo, tá? Professora Raquel, vamos lá. Pois não, professora? A gente tem aqui uma vice-presidente mulher, a professora Thaís Patelli, de Bandeirantes, né? Temos como vice-secretária, né, a Maiara, que é doutoranda, e temos também uma vice-tesoureira, que é a Lorraine Fernandes, foi minha orientada de mestrado e hoje em dia é professora também. E no conselho consultivo, se eu não me engano, nós temos mais 3 mulheres, professora Giane Pagliosa, Federal do Paraná, a Lisandra
que é uma doutoranda também, e a Nicole, que atua na região Adalto, que é uma região bem forte no leite, né? Se eu não me engano, Olha só aí estou que, esquecendo de identificar é, aqui. olha aí que bacana, né? Olha que já tem já tem um pouquinho mais de proporção, né? Mas enfim, professora Raquel, quem é a professora Raquel? E eu já vi que eu tenho acompanhado bastante, viu, vocês? Confesso, inclusive, a gente sempre está vendo o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão publicando, quais são as atividades que vocês estão fazendo. Já vi que a professora Raquel, inclusive, é rondonista, não é isso, professora? E, inclusive, tá certo, faz parte aí de um núcleo, né? Um núcleo que eu acho bastante interessante, né? É o núcleo ruminação, é isso, professora? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo, André. Daniel, desculpa. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, né, o Núcleo Ruminação, que é um núcleo de ensino, pesquisa e extensão em ruminantes. O nosso foco maior é na ovinocultura, né? Eu fundei ele aqui quando eu ingressei no concurso em 2015. Então, ano que vem a gente vai para 10 anos de grupo já. E depois, um ano e pouquinho depois, a professora Beatriz, que também ingressou em concurso, também divide comigo. Então, nós temos duas mulheres na coordenação. E a nossa grande maioria de estagiários sempre foram mulheres, né? Hoje em dia, nós temos 13 estagiários dentro do grupo. Desses 13 estagiários, somente um homem do curso de zootecnia, né? As outras 12 são mulheres, né? Que estão meninas, né? Que eu falo ali, que estão na graduação de veterinária e de zootecnia e que são nossas estagiárias ali no nosso grupo. Então, uma presença bem grande das mulheres, né? No nosso grupo. E como rondonista também, sou professora rondonista com muito orgulho. Acabei de voltar de uma operação que foi feita aí em Sergipe, né? Que a gente ficou 18 dias aí no município do Sergipe. Maior projeto de extensão universitária do Brasil, né? Que é o projeto Rondon. E, curiosamente, pela primeira vez, a equipe da nossa instituição, que é uma equipe multidisciplinar que a gente leva para o projeto Rondon, eram 8 mulheres, né? Então, a equipe é de 8 integrantes, 8 discentes e 2 professores. Então, eram 8 mulheres, comigo 9 mulheres, e eu tinha um professor homem, né? Que era nosso coordenador ali, né? Então, também uma presença feminina totalmente expressiva, né? Nesse projeto que a gente foi agora em janeiro. É interessante, de fato, viu, professor? As mulheres vão dominar o mundo, viu? Inclusive aqui em casa, já eu sou minoria, né? As mulheres são também maioria aqui na minha casa, o que inclusive me enche de satisfação, me enche de orgulho. Mas me diga, quem é a professora Raquel Raimundo? Bom, eu também, como diz a Priscila ali, a gente quer ser veterinária desde sempre, né? Só que eu entrei na faculdade para fazer veterinária para cuidar de cães e gatos, né? Como a maioria dos veterinários, né? Daquele sonho de criança de cuidar de cães e gatos. Eu sou paulista de São Paulo, então toda a minha graduação, pós-graduação foi feita em São Paulo, né? E eu fui fazer graduação em uma faculdade particular. E como dizem, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal se refere a guria de apartamento, né? Que é aquele pessoal que não tem muito contato a campo, né? Com essas questões todas. E quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro contato com um bovino foi na minha aula de semiologia, né? Na faculdade. E aí, dali em diante, eu comecei a gostar de grandes animais, eu não tinha a mínima noção, não sou que nem a Pri, né? Que tem a família já de produção rural. E fui me encantando por essa área de ruminantes, aí depois fui para o mestrado e para o doutorado lá na USP, né, em São Paulo também, ali onde está a Bianca, né, no mesmo departamento que a Bianca é pós-doutora hoje, eu fiz minha pós-graduação. E depois, só no pós-doutorado, que eu vim a Pelotas para fazer meu pós-doc na Universidade Federal de Pelotas, e depois eu fiz o concurso na URGS. E assim foi, né? E aí, em 2000 não vou entregar as datas. Mas o meu primeiro congresso de buiatria foi o Uber, né? Nosso colega Uber, que ele é meu colega de faculdade, o Uber era meu bicho na faculdade, ele organizou para nós e nós fomos 14 horas de ônibus para um congresso de buiatria, né? Lá nos primórdios dos anos 2000. Né? E de lá em diante a gente seguiu indo em todos os congressos possíveis. Eu acho que eu faltei um só, que foi em 2003 na Bahia. E depois a gente participou
participou de todos os congressos de buiatria que teve, né? Então, eu estava fazendo as contas, eu acho que de todos, a partir de 2001 ali, eu só faltei em um congresso, em 2 congressos de buiatria nesse tempo todo, né? Então, eu falo para meus alunos que a buiatria me fez conhecer vários estados do Brasil, me fez fazer vários amigos, né? Que tem o pessoal que a gente encontra nos congressos de buiatria, além de todo o aprendizado, né? Que o congresso e a buiatria em si, né, nos permite ter, né? Então, acho que é isso. E já vou lhe fazer uma intimação, viu, professora? Não falte Fortaleza 2025, viu? A gente está esperando você, não apenas você, mas todas as três que estão aqui convidadas para essa live, né? Nós estamos esperando vocês aqui no Ceará, tá? A gente já fez o acordo, né? Nós estávamos todas lá em Recife, né? E já está convite aceito e estaremos aí com certeza. Ótimo. Vamos lá. Fechando esse primeiro ciclo, né? A gente vai fechar com a professora Santa Rosa, né? E aí, professora, eu já vi que, inclusive, a senhora é egressa lá da Unesp Botucatu, né? Passou por lá, pela residência, pela clínica de grandes. Eu, às vezes, vejo algumas fotos, me dá uma saudade danada, porque estive lá no período de 2000, 2004, né? Fui orientado do professor Simone, né, lá na residência, e orientado do professor Caldeirão no mestrado, então tenho bastante saudade, né, daquele período. Foi um período muito bacana da minha vida, né? E aí, professora, a senhora hoje está aqui, infelizmente a professora Viviane não pôde estar presente, tá, pessoal? Por conta de um probleminha de saúde, e a gente espera que ela se recupere o mais rápido possível. Vem aí Sanibov, vem aí evento, me fala um pouco, professora, quem é a professora Bianca Santa Rosa, e o que é esse G-Cria, e o que é esse Sanibov, que na comissão organizadora só tem mulher, não tem nenhum homenzinho sequer, rapaz. Boa noite, professora. Bom, pessoal, boa noite a todos. Peço desculpa, em primeiro lugar, pela minha voz, tá bem ruim, mas espero que eu possa ser compreendida. Bom, em primeiro lugar, para mim é uma honra, né, estar aqui. O primeiro convite, né, da Beatriz Ceará, e também para substituir a minha supervisora de pós-doutorado, né, a professora Viviane Gomes. E, querendo ou não, para mim é uma honra ainda maior estar aqui representando o GCRIA e ao lado de duas grandes amigas. Bom, a Bianca sempre quis ser veterinária também, né? A gente tem até em casa uma gravação de quando eu tinha 4 anos de idade, naquelas fitinhas cassetes, um gravadorzinho bem rudimentar, que eu já mal conseguia falar, mas eu já falava que eu queria ser veterinária. Isso é uma piada muito grande lá em casa, na minha família. E embora eu seja do interior de São Paulo, né, eu não tenho propriedade rural na família próxima, mas eu sempre gostei, né? Americana, que é a minha cidade, é super famosa pela festa do peão e etc. E então eu sempre vivenciei, assim, não ativamente como trabalho na minha família, mas como um meio, né, de convivência, grandes animais. Então eu ingressei em Botucatu. Eu sempre quis ser unespiana, então só prestei vestibular lá, eu queria ir para Botucatu e assim foi, graças a Deus. E assim como você, né, Daniel, tem um apreço e um carinho muito grande, uma gratidão eterna a Botucatu. Eu acho que tudo que eu sou hoje em dia eu devo àquela escola, ao professor Simone, ao professor Calderon, né, que eu os considero meus pais, buiatras, mas veterinários também, grandes exemplos de pessoas e profissionais que são para mim. Então eu sempre quis ser veterinária, nunca quis ser veterinária dentro de 4 paredes. Então eu falava isso também desde adolescente, assim. E aí eu ingressando na Unesp, já comecei no primeiro ano o estágio de vivência na clínica de grandes animais. E eu lembro de eu falar para o funcionário, né, para o Marquinho, assim, é aqui que eu quero ficar. Né? Então, ali eu já me encontrei, já me apaixonei, aí depois comecei a fazer projetos de pesquisa com o professor Calderon, com ovinocultura, que já era uma espécie que eu não tinha tanto conhecimento ou tanta, né, afinidade, mas também me apaixonei pelos ovinos.
E assim prossegui, né? Trabalhando com vaca de leite e com ovinos, que aí mestrado e doutorado também trabalhei com a espécie. Mas sempre bovinos junto, né? Sempre estive ali com os pés nas duas canoas. Depois, assim que eu terminei o doutorado, eu já ingressei na minha vida como docente. Em primeiro lugar, eu fui para Anhanguera de Leme. Lá eu ministrei disciplinas diversas, né? Não só com grandes animais, mas também como pequenos. Então, eu sempre gosto de falar que a gente, embora tenha uma paixão, a gente tem uma formação plural, generalista, e às vezes isso nos permite, né, alcançar novos voos. Então, eu tenho a experiência com pequenos animais na minha vida profissional também, por uma questão financeira, por necessidade até como docente, né? Tive que dar aula de clínica de pequenos, atuar na clínica veterinária da universidade, também trabalhei com plantões fora. Aí até que em 2019 eu ingressei num concurso público na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Então, fui para a Unai na metade de 2019. Lá, sim, eu era responsável pela disciplina de clínica de grandes. Porém, eu tinha doenças infecciosas também no meu concurso e continuei tendo que atuar de uma forma plural, né? Tanto ministrando aula de pequenos quanto de grandes. Depois, por toda a questão da pandemia, né, tudo que aconteceu, aí todo mundo virou de ponta cabeça, e também eu desejava voltar para São Paulo, então acabei me consorciando, né, a professora Viviane, desenvolvemos aí juntas um projeto de pós-doutorado, consegui a Bolsa FAPESP, e então eu acabei vindo para a Universidade de São Paulo hoje, então compondo aí o grupo GCRIA, que é um grupo que a professora Viviane desenvolveu, né, quando ela ingressou na USP como docente, em 2011. É um grupo de pesquisa hoje 100% composto por mulheres. Né? Então, desde a minha entrada em 2021, assim, como voluntária inicialmente, o grupo é completamente composto por mulheres. Eu acho que a nossa liderança, né, representada pela professora Viviane, uma mulher extremamente guerreira, determinada, né, e, assim, que realmente é uma inspiração para todas nós, né, que compomos o grupo. E é especializado, né, na cria e recria de bezerros, mas também temos projetos com o período de transição de vacas leiteiras, especialmente, né? E aí estamos agora, né, a todo vapor, né, prestes aí a acontecer daqui 2 semanas o Sanibov. Então teremos aí a segunda versão, né, do Simpósio Internacional de Sanidade Bovina. Desde o início, assim, a professora Viviane lá atrás, junto com o professor Benese, até a professora Karina, né, nossos queridos boiatras que estão nos olhando lá de cima, pensavam em fazer esse simpósio por temas, né? Então, o nosso primeiro simpósio foi em novembro de 2022 e foi sobre doença respiratória bovina. Aí, nesse ano, a gente está trazendo a sanidade gastrointestinal. Então, nós teremos aqui do dia 9 ao dia 12 de abril, aqui em São Paulo, né, no campus Cidade Universitária. Teremos aí profissionais extremamente renomados, tanto, né, da nossa boiatria brasileira quanto internacionais, né, trazendo uma discussão extremamente rica, né, e também desafiadora para os técnicos, para o campo e também para a indústria, né, que é a saúde gastrointestinal. Então, para quem ainda não está inscrito, quem está aí nos assistindo, quem pensa em vir, serão muito bem-vindos, né? É só acompanhar lá no Instagram do GCRIA e também no site, né, sanibov.com.br. Ainda temos poucas vagas presenciais, mas ainda a modalidade online, ela está presente nessa versão do Sanibov, né? Então, estão todos convidados, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem chamar lá no Instagram também. Que bom, bacana, bacana ouvir todas vocês, né? Grandes histórias, grandes participações, né? E grandes revoluções. Inclusive, eu queria até deixar muito claro aqui a quem está nos acompanhando, né? Tem muita gente boa aqui acompanhando a gente. Já estou vendo, a professora Clorinda está aqui, ó, já está dizendo, meninas buiatras que nos orgulham, e nos orgulham mesmo, viu, professora? Também aqui a professora Carol, né, de Pernambuco, lá da Pernambucana, né, que ela fala que
a respeito, né? Mulherada linda, dizendo que é fã, dando parabéns. Inclusive, viu, professora Carolina, já fica o convite, no próximo dia 28 nós teremos a live de encerramento, e aí na live de encerramento a gente vai trabalhar e vai ouvir um pouco da mulherada buiatra nordestina, e aí, para a gente entender um pouco e ver como é que nós estamos trabalhando essa questão da buiatria aqui na região Nordeste, né? Acho que é importante a gente também fortalecer. Rio Grande do Sul, como a professora Raquel já colocou, né? A maior parte já do grupo lá já é mulher, né? Então, mulher está super bem inserida. São Paulo, aí no GCRIA também de igual forma, né? Então, acho que a gente tem muito que avançar, tá certo, nesse aspecto. Queria dizer, inclusive, que quem está nos acompanhando, pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, queiram fazer alguma colocação, fiquem completamente à vontade, tá? Para que vocês possam comentar, para que vocês... Ih, travou. Travou, Opa, Daniel. estão me ouvindo? Agora voltou. Pronto. Agora voltou. Para que vocês, quem está nos acompanhando, fique completamente à vontade para perguntar, para interagir, para dizer se está bacana, se como é que está vindo, de onde é que está falando, de onde é que eu já vi gente aqui de Pernambuco, gente de Minas Gerais, já estou vendo gente lá de Alagoas, de Sergipe, enfim, uma diversidade muito grande de pessoas aqui com a gente. Mas eu queria perguntar para vocês, e aí fiquem à vontade, tá? Para vocês me responderem, tá certo? Um a um, ou caso vocês queiram interagir nesse processo, qual foi a dificuldade? Vocês enfrentaram algum tipo de dificuldade em relação, a gente tem falado desse processo, né? Primeiro a professora Raquel e a professora Priscila falaram dessa transição, né, de pequenos animais e chegar até os grandes. E aí chegar lá nos grandes, infelizmente, ainda no meio, que ainda tem muito carregado com algumas características culturais, muito machismo, muitas dúvidas a respeito de capacidade, enfim, uma série de dificuldades. Como foi que vocês tiveram que lidar com isso também? Com essas dificuldades, com esse machismo, como era chegar numa propriedade e de repente você está lá vendo que mostrando para aquelas pessoas que a mulher sim, ela é capaz de fazer as mesmas atividades, inclusive atividades de uma forma muito mais cuidadosa e muito mais dedicada do que o próprio homem. Tá? Como é que se deu isso? Como é que foi isso para vocês? Vai, Pri. Então, bom, vamos lá. Eu já passei, né, por situações onde fui questionada, né? Mas duas situações me marcaram bastante. Uma quando eu ainda estava na graduação e estava acompanhando meu pai na compra de umas novilhas de exposição, quando, né, ele ainda tinha a leiteria lá. E meu pai sempre me ouvindo, né? Eu tava na graduação, mas eu já dava pitaco. Aquela vaca sim, aquela vaca não, né? E o dono da propriedade, ele falou, mas você vai escutar sua filha? Né? Falou assim, desse jeito. E nesse momento aqui eu quero até assim, agradecer, porque nunca meu pai, nem meu avô falaram alguma coisa. Sempre confiaram em mim plenamente, sabe? Então, essa foi uma primeira situação assim que eu passei. E uma outra situação, estava até comentando com a Raquel hoje, foi durante um atendimento no hospital veterinário mesmo. O produtor me questionou, mas não era atendimento de ruminantes, era um parto distóxico de uma égua. Inclusive, uma das residentes que estava atendendo comigo tinha passado aqui como ela tinha entrado, a Stephanie. Ela estava no atendimento comigo e o produtor falou que a gente estava errada, que aquela conduta com a égua estava errada, que ele ia esperar um veterinário homem chegar para examinar. Isso dentro de um hospital veterinário, né? Nesse meio tempo, né, o meu colega da obstetrícia chegou e ele viu a situação que estava e quando ele examinou, ele falou, não, a minha colega está completamente certa. Tudo que ela falou é o que tem que ser feito, né? Então, assim, aí gerou um climão, mas o proprietário pediu desculpa. Depois disso, ele voltou no hospital, né? Continuou trazendo animais pra gente. Mas, assim, a gente tem que se impor, né? Semana passada, a professora Clorinda falou que a oportunidade não é dada na nossa mão. A gente tem que agarrar, né?
Então, eu acho que questionamentos podem acontecer, mas não, a gente não pode perder a cabeça e tem que mostrar a que veio, mostrar que a gente né, vai fazer um bom trabalho, que a gente é uma boa profissional e seguir em frente. Né? Não deixar nenhuma situação dessa, né, deixar desequilibrar você ou algo do tipo. Não Eu acho que é isso Professora sei Raquel, aí, as né? meninas. Não, a gente conversou bastante, eu e a Priscila, hoje sobre esse assunto, né? E as conclusões que chegamos ali é que teve mulheres que abriram muitas portas para nós, né? Como a professora Clorinda e outras mulheres que nos antecederam, né? De outras gerações, que certamente passaram por maiores dificuldades do que nós passamos hoje, né? Mas a gente ainda passa, né? Em 2024 a gente ainda passa, né? Então, para mim foi um pouco complicado, assim, como eu disse, eu paulista, né? Eu vim morar no Rio Grande do Sul para assumir uma disciplina de medicina de pequenos ruminantes, principalmente focado na questão de ovinos, num estado onde a ovinocultura é tradição, né? Ela tem peculiaridades do estilo de criação que eu não era acostumada por ter toda a minha formação em São Paulo. E aí chega uma paulista, com sotaque paulista, para tentar entrar nas propriedades e fazer alguma coisa, né? Então foi difícil, assim, foi difícil. Eu tive que estudar muito para entender o sistema de produção, e cada dia eu via que eu estava me afastando da clínica, que é a minha parte toda de formação, porque eu precisava entender da produção para mostrar que eu sabia de ovinocultura, né? E depois o que a gente passa, assim, a gente ainda passa, né, de colegas veterinários que trabalham com vinocultura, que ligam para a gente pedindo estagiários, indicação de estagiários, porque os nossos estagiários, por o trabalho que a gente faz ali, eles acabam ficando famosos no mercado aqui, né, alguns produtores buscam os nossos estagiários, e alguns colegas veterinários nos ligam pedindo indicação para certos períodos que eles precisam de ajuda ali, né? E solicitam que sejam homens, né? Então, a gente já recebeu 2, 3 ligações em relação a isso, de colegas que a gente convive, que a gente conhece, né? De colegas veterinários. E em uma das oportunidades eu falei, olha, não adianta ligar para nós, porque 90% do nosso staff aqui é feminino, né? E a gente escolhe por competência e o gênero para nós aqui não importa, né? E é isso, assim, né? A, uma das coisas, em propriedades também, já chegamos a passar por situações em que o dono chega e a gente estava com um estagiário homem e estagiárias mulheres e nós sendo as professoras e falar para nós, não falem com os peões da fazenda, deixa que o estagiário homem fale com os peões, sendo que era estagiário graduando e a professora éramos nós, né? Então, isso a gente passa sempre, né? E uma outra questão que a gente tem uma grande preocupação nesse envio dos nossos estagiários para as propriedades, né? Normalmente a gente manda os estagiários nos períodos de parição aqui no Rio Grande do Sul, nas propriedades de ovinos, então para fazer plantões noturnos, então eles acabam morando um período de férias dentro das propriedades. E normalmente a gente já teve estagiários que eram estagiárias, né, que estavam em início de graduação. Então a gente pega meninas, né, com 18, 19 anos, pelas suas primeiras, às vezes, viagens para fora, né, fora de casa, da sua casa, é a minha responsabilidade de colocar uma menina dessas dentro de uma propriedade, né? Então, a gente sempre conversa com os produtores para saber quem são essas pessoas, quem são os funcionários que vão acompanhar. A gente nunca manda ninguém sozinho, sempre vão em duplas, porque a gente tem medo, né? Infelizmente, nós somos mulheres e a gente tem esse medo do que pode acontecer e a gente tem essa responsabilidade com as nossas meninas também que a gente manda para as propriedades. Então, a gente manda é as importante. meninas, é um monitoramento contínuo, né? De falar todos os dias como é que vocês estão e como é que tá, e qualquer problema avisem que a gente pega o carro na hora que for e vai buscar de volta. Então, porque é difícil, né? É difícil, por mais que a gente sabe que tá melhorando, mas a gente ainda passa por essas situações. Professora Bianca. Bom, olha, eu acho que de uma forma geral, assim, eu não tive grandes problemas na minha vida ao longo de graduação, que também tive bastante vivência a campo. Depois, na pós-graduação, na residência, eu tive problemas pontuais inclusive, eu acho que o que mais me frustrou em relação a essa questão de
chama lá o veterinário, chama lá o doutor, chama lá o veterinário. Foi inclusive numa clínica de pequenos que eu trabalhava no interior de São Paulo. Isso aconteceu uma vez, eu falei, não, sou eu plantonista, sou eu que vou atender seu animal. E a pessoa estava até alcoolizada e completamente fora de si. Eu tive que chamar até a polícia, foi uma situação bastante complicada e pedi para se retirar, né, do local, por mais que para mim fosse uma negligência para o animal que necessitava de um atendimento, mas foi uma situação bem ruim. Em relação a propriedades rurais, né, eu tive uma experiência bem ruim junto com a minha colega Gabriela, que a gente estava fazendo um piloto do mestrado dela e a gente tinha que acompanhar parto. Nós tínhamos que coletar líquido amniótico, então assim, a gente tinha que ficar fazendo plantões, né, a vigilância completamente ininterrupta sobre as vacas no piquete de maternidade, e os animais não estavam parindo em baia de compost, ou então né, era um piquete de maternidade mesmo, que tinha bastante acidentes de relevo. Então era até um lugar perigoso para a gente caminhar à noite, então ainda bem que eu tinha lá, eu estava literalmente armada com aqueles faroletes bem grandes para a gente conseguir enxergar as vacas, enfim. E lá a gente passou por uma situação bem complicada, que depois, ainda bem que a gente tinha ali perto desse piquete a casa do gerente, né, do colaborador, e eu, sem o menor pudor, nós duas, a gente estava juntas e sem o menor pudor, era 3 da manhã, a gente estava batendo na porta da casa dele, né, para relatar o que tinha acontecido, né. Então, assim, os caras voltando da sala de ordenha, viu, né, a gente, as duas meninas no meio do escuro, no meio do pasto, sozinha, olhando vaca parir, coletando material, e simplesmente vieram, né, para cima da gente. Mas a gente conseguiu se safar, né? Não houve, foi só uma questão verbal, assim, a gente conseguiu cair fora a tempo, mas a gente relatou isso. E na época eu lembro que o professor Calderon, né, ficou muito bravo, porque eu acho que assim, eu tive tanto aos colegas de pós-graduação quanto aos professores também, né, lá em Botucatu, professor Simone Calderon, vocês conhecem, e eu acho que eles me formaram muito bem, no sentido de que, olha, você não é incapaz, se alguém chegar, você vai ser bruta, se forem bruto, você vai ser bruta mais ainda, mas nunca deixar de ser educada. Mas você não tem que ser boazinha para ninguém. Você está lá para cumprir o seu trabalho. E é isso. E eu acho que a fase que eu fiquei no meu estágio curricular também com colegas em Carambeí, no Paraná, lá era eu, a secretária da empresa, e mais 14 veterinários homens, né? Aliás, tinha um colega que estava aqui também do Rio, o Thiago, que entrou aqui na live, e a gente conviveu bastante, né, na época, e ele sempre brincava, Bianca, você não tem medo? Porque por muitas vezes eu tinha que pegar o carro da empresa, ir fazer protocolo, ir atender algum animal, né, que eles pediam alguma coisa, buscar algum material. Então era o 100% do tempo eu estava lidando com homem. E lá, pelo contrário, eu me senti muito acolhida. Eu me senti muito segura, eu acho que foi um treinamento muito intensivo para mim de como me comportar mediante um público e convivência em trabalho 100% masculina. Então, eu acho que a partir dali, se eu já não tinha medo, ali eu perdi totalmente o medo, né? No entanto, que até minhas idas para Unai e etc., indo sozinha, sem saber o que eu ia encontrar, aula prática e etc., também me fizeram ter certeza de que é postura, e eu sempre falei isso em sala de aula. É claro que tem o preconceito, é claro que tem a questão toda, né, de problemas comportamentais que alguns homens podem desempenhar, mas eu acho que a gente tem uma postura séria e outra, exibir o conhecimento no sentido de que você saber o que você está falando, você quebra as pernas, né, de qualquer um. Então, eu acho que isso para mim sempre foi muito, muito claro, e eu sempre passei isso para as minhas alunas que queriam seguir essa área, né? E eu acho que, olhando pelo Congresso de Buiatria de Recife, a gente já tem aí um público feminino em expansão, sim, né? É muito, muito importante, viu, professoras, esses relatos de vocês, né? Até aqui a professora Clorinda estava fazendo um comentário, né?
de que no caso das mulheres, as mulheres precisam ser duplamente competentes. Inclusive, isso infelizmente, ainda é assim, né? E aí vem aquela questão já histórica das remunerações, que normalmente são abaixo do que os homens ganham, enfim, ainda há muito que conquistar mesmo diante de tantos avanços que aconteceram, tá? E claro, né, e aí, novamente, a fala da professora Raquel é uma fala muito importante, porque demonstra cuidado, né, demonstra zelo com essas meninas, né, afinal de contas, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda precisa, ainda se depara com certas situações, tá, que às vezes eu mesmo, como homem, fico me perguntando até que ponto um sujeito é capaz de fazer certos tipos de coisa, né? Como agora recentemente aqui no Ceará, inclusive, infelizmente aconteceu isso em Fortaleza, né? Um cidadão lá que importunando uma profissional na saída de um elevador de um prédio comercial e ainda achando pouco, ainda colocou como justificativa que tinha se enganado, né? Eu toquei na mulher porque eu me enganei. Como quem diz assim, olha, se fosse uma outra, tá certo? Não teria, tava de boa, não teria problema nenhum. Então, essas situações, elas realmente, elas beiram o absurdo, né? E eu acho que a gente, inclusive, não só as mulheres precisam falar sobre isso, mas os homens também precisam se manifestar nessa direção, né, por conta exatamente de que isso ganhe cada vez mais espaço na sociedade, que a sociedade ela não pode ser permissiva com esse tipo de coisa, né, assédios, importunações, enfim, aquela história do não é não, de fato é verdadeiro, né, quando se diz não, realmente o significado da palavra é esse mesmo, é dizer que não quer, que não pode, que não deve, enfim, né. E aí, quando a gente pensa, tá certo, nessa questão do exercício de buiatria, da buiatria em si, né, claro, e aí falando que vocês, pela experiência profissional, pela vivência que vocês têm, obviamente que vocês muitas vezes se deparam com estudantes, com alunos de pós-graduação, alunos de mestrado, doutorado, enfim, orientados, né, de iniciação científica, e aí existe muito esse contato, né? E aí, para vocês, como é essa perspectiva de que, de repente, tá certo, vocês que tiveram essa caminhada bonita, inclusive, na qual, inclusive, eu cumprimento todas as três, né? Mas qual é a sensação de repente, a professora Bianca, a professora Raquel, a professora Priscila serem inspiração para alguém? A partir do momento que alguém está assistindo essa live, como é lidar com isso? Que, de repente, o meu problema pode ser o problema de outras tantas meninas, tá certo? E o impacto positivo da fala de vocês. Como é que vocês acham que podem estimular, que podem empoderar, que podem trabalhar essa perspectiva de desenvolver mais a participação da mulher na buiatria? Vai, Pri. Então, a mais difícil sejam para mim, né? Bom, ainda assim, às vezes, quando alguma menina vem falar comigo, né, e falando, nossa, professora, a senhora me inspira, enfim, às vezes ainda demora um pouco para cair, né, porque eu me enxergo em constante aprendizado, Daniel. Eu acho que assim que eu tô muito longe ainda da pessoa que eu quero ser. Não só a profissional, da pessoa Priscila que eu quero ser, sabe? Então, assim, ver que pequenas coisas que eu faço já influenciam alguém pro bem, né? Pra pessoa se aprimorar, pra pessoa. Nossa, assim, é um sentimento sem tamanho, né? Eu fico muito contente mesmo. Mas realmente, assim, pra mim, eu acho que a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, né? Constante crescimento, sempre procurando melhorar, né? Mas realmente ainda, não sei as meninas, mas eu ainda fico assim, nossa, será? Mas estamos aí. E assim, em relação à buiatria mesmo, né? E também assim, no nosso meio de trabalho, né? Eu fiz uma continha rápida hoje lá na UEL. Eu dou aula pro primeiro ano também, né? Eu dou aula numa disciplina que chama Introdução à Medicina Veterinária. E aí, quarto dos alunos
tem 90 alunos no primeiro ano. Um quarto dos 19 eram 33 eram mulheres. 33 veterinárias esse ano. E aí eu fiz uma atividade dele, que eu perguntei, né, quem tinha interesse pela área de grandes. Eu não especifiquei buiatria ou equinos, tá? Eu coloquei grande, né? 28% desses 96 alunos seriam grandes, né? 34% dos meninos e 26% das meninas. Então, assim, realmente, né, a gente sabe que a maioria das pessoas querem pequeno. Mas o número de meninos é menor. E aí eu fiz essa mesma no final da disciplina, quando eles viram todas as áreas, né, que eles podiam atuar. E aí eu fiquei contente, porque 26% das meninas que queriam grandes aumentou para 34%. E elas responderam o questionário, né? E várias delas falaram no questionário que se surpreenderam com a medicina de grandes animais. Várias, inclusive, presidente Koloviski, falando da reprodução de bovinos, né? O quanto elas ficaram interessadas, né? Nas biotécnicas da reprodução. Então, eu realmente acho assim que a gente, né, que está num papel talvez de um pouco mais de visibilidade no momento, a gente realmente tem que inspirar as pessoas, né? Mostrar as diferentes atividades que a gente pode fazer, né? Tanto os desafios, mas também as coisas boas. Para realmente, enfim, né? Às vezes essas ações de formiguinhas já é o suficiente para, de repente, instigar a curiosidade da pessoa para aquela área, né? É verdade. Professora Raquel? Eu também concordo com a Priscila, né? A gente acha que está sempre em formação ainda, né? E nessa minha história, nessa minha jornada aí nos congressos de buiatria, a gente sempre teve, acho que as meninas também, né? A gente tem os nossos ídolos, né? De ver, e a palestra vou citar o professor Benese, né? Uns buiatras, assim, famosos, né? Que era da nossa época ali, da minha época ali da USP. E aí eu ia para os congressos e via esse pessoal palestrando e caía, às vezes conversava com eles em alguma rodinha, eu ficava assim lisonjeada de falar com esse pessoal, né? Agora na nossa geração a gente tem as redes sociais, né, que nos aproximam mais, né, dos estudantes, né, de vários locais, né? Então foi engraçado que nesse último congresso de buiatria eu sempre vou com a camiseta do Ruminação, né? A gente tem, quem é de grupo de pesquisa acaba usando as camisetas do seu grupo. E em alguns coffee break ali, eu vinha alguns alunos falar comigo, né? Ai, professor, eu sigo a página, eu gosto da página, não sei o que. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, será que é comigo mesmo, né? Umas coisas assim. Então a gente ainda não está acostumado, né? Porque acaba virando referência, né? E as redes sociais nos aproximam desse público, né? Até também o pessoal vem buscar mais, manda mais mensagens do que na nossa época a gente não tinha essas ferramentas, né? Eram no congresso, a gente via de longe, de repente, e não tinha nem coragem, né? Sempre fui muito tímida, não tinha nem coragem de conversar com eles, né? Com os grandes buiatras ali que eu via nos congressos, né? Então, também, assim, eu fui muito inspirada e pela maioria deles homens, né? Se eu pensar aqui na minha trajetória, eu tô tentando pensar assim na minha trajetória de graduanda, na época, assim. Depois, quando eu estava na pós-graduação, eu tive contato com a professora Alice, com a professora Lilian, com a professora Maria Cláudia, né? Macau, ali da USP, que buiatras, né? A professora Viviane Gomes era minha colega, né? Eu estava entrando no mestrado, ela já estava no doutorado, então eu tenho a Viviane muito mais como colega minha de pós, né? Apesar de que hoje em dia ela é super influência para todas nós. Mas aí eu fico pensando assim, né? Quem eram as mulheres buiatas que me influenciavam ali na minha época de graduação, né? Tanto que o meu mentor buiata, né? Como diz a Bianca, o meu pai buiata, o professor José Luiz D'Angelino, né? Era homem também, né? Ele que me estimulou para essa área, né? Então, se hoje, daqui a algum tempo, né, a gente pudesse referência, né, de mulheres buiatras aí para outras meninas, será uma grande alegria, assim, também, que ser referência para alguém, assim como vários buiatras foram referências para mim, e até hoje são, né? Até hoje a gente faz tietagem deles, né, quando encontra por aí, pelos congressos.
Bianca? Bom, A Bianca é meu. famosa nas redes sociais, hein? A Santa Rosa é É famosa. bastante, é bastante participativa, viu? Eu tenho acompanhado bastante, viu? Já É, estava eu acho esse final de semana, nessa semana estava lá no nos Novos Enfoques, né? que sim. Já mantendo, fazendo network, né, professora? Nossa, Foi bacana, né? Fiquei certeza. satisfeito. Com certeza. Eu acho que eu contribuo um pouco com as duas falas, da Pri e da Raquel, porque essa questão, acho que exatamente por causa da pandemia, né, que a gente teve que se adaptar e se aprimorar, de repente dando aula para o computador, aquela coisa toda. Lá na UFVJM eu fundei ainda em período presencial, né, o GRUM, Grupo de Estudos de Ruminantes, que foi algo que estava no meu coração, assim, que eu cheguei lá, eu falei, não, é um local, né, que vive, que respira a agropecuária, então eu, com certeza, queria ali fundamentar um grupo de extensão, né, em ruminantes, e aí a gente iniciou as atividades lá e logo a gente teve que se moldar para as atividades remotas, né? Então, para mim, assim, hoje eu vejo até a minha ex-orientada vindo agora participar do Sanibov, participando, inclusive, da minha equipe, né, de divulgação aí. Claro que né, autorizado pela professora Viviane, a gente somou, inclusive orientado do professor Rinaldo e etc. E eu pude vivenciar essa questão do que a Raquel falou, lá na Buiatria, em Recife, do nada. Oi, professora Bianca, pessoas, né, que a gente não conhecia, que, ai, vamos tirar uma foto, ai, eu sou de Rondônia, eu sou do Ceará, eu sou isso. Então, assim, algumas carinhas e alguns nomes, né, a gente até lembrava das perguntas ali nos momentos das lives, mas algumas pessoas eu não me recordava do nome ou da carinha, e estava ali vindo, querendo tirar uma foto e etc. E o mesmo agora aconteceu no Novos Enfoques, então no Novos Enfoques foi, claro, um grande momento para eu rever vários amigos de Botucatu, o professor Zequinha e várias colegas de lá. Mas eu também tive algumas alunas que vieram até mim. Nossa, professora Bianca, que bom vê-la aqui. E eu não conhecia, não as conhecia. E eram, assim, de diversos locais, inclusive alguns ex-alunos de Unai, mas a maioria eu não conhecia e veio falar comigo. Então, eu acho que eu acho que tudo tem uma parte boa, né? Se alguma coisa de bom ficou da pandemia, foi realmente isso. A gente enfatizar o uso das redes sociais para o bem, para a divulgação de conhecimento, para o aprendizado. No meu caso, né, até quero salientar que eu acho que foi por causa disso que eu estou hoje trabalhando, né, na comissão editorial da Revista Brasileira de Buiatria, junto com as minhas duas colegas aqui, né, a convite do nosso editor-chefe, o nosso chefe, assim a gente brinca, né, o Uber, é, e todos os demais colegas, né, que compõem a comissão. Então, assim, a priori, eu assistia, né, as lives lá, os artigos falados, e eu falava, gente, que demais, né, que a boiatria brasileira está fazendo isso, que incrível! E, de repente, eu fui convidada, né, para compor essa equipe, e hoje eu me sinto muito honrada com isso. Então, eu acho que é o que as meninas comentaram. Se a gente conseguir, né, atingir o coração e o sentimento de uma dentro de uma sala, né, igual a Pri disse, lá eu tenho 90 alunos, nossa, eu acho que eu consegui ali incentivar um aumento na porcentagem aí de meninas querendo trabalhar com grandes animais. Eu acho que se a gente plantou essa sementinha em alguém e essa sementinha florescer, a gente já vai ter ali um sentimento incrível de satisfação de que a gente pode fazer diferença, né? Então eu acho que é esse sentimento que eu mantenho, que passei por Botucatu, pelo particular, por Unai, estando aqui na USP também. Eu acho que isso é incrível, né? Então acho que a gente só tem aí a crescer e juntas. Deixa eu complementar. Olha, uhum. Mais um Faz uma pouquinho, professora. Daniel. E às vezes, né, eu já tô assim, a Raquel com certeza também. A gente vê alunas nossas ocupando posições de destaque. Nossa, assim, isso para mim é o melhor de ser professor, né? Tem 15 dias eu vi uma ex-residente nossa numa mesa de uma dessas empresas fazendo a convenção. Ela era a única mulher na mesa inteira.
né? Eu falei, gente, olha isso, né? Mandei mensagem para ela. Falei, meu bem, que orgulho de você, né? Porque assim, para um professor é isso que a gente, né, sempre busca. Então, realmente é muito legal mesmo. Eu quero dizer, viu, que assim, se eu já as admirava, tá certo? Embora com pouco contato, a gente tá tendo um pouco mais de contato, principalmente com a professora Priscila, por conta das reuniões, né? Das associações, mas eu quero dizer, viu, professora Bianca, professora Raquel, né, que de fato vocês já são inspiração. A inspiração ela já é uma realidade. Vocês podem ter certeza disso. Por tudo que vocês representam, pelo brilhante trabalho que vocês fazem nas instituições, né? Por integrar em grupos, por coordenar em grupos, por fazer todo esse processo de orientação, de participação, de estar presente nos eventos, de estar palestrando, de estar transmitindo conhecimento. Eu acho que isso é que de fato, tá certo, mostra que vocês não precisam demonstrar dupla capacidade. A capacidade ela é uma só, tá certo? E quem sabe num futuro próximo a gente tenha, tá certo, a buiatria como um meio mais feminino, tá? Mas nós estamos chegando ao final da nossa live, né? E aí eu queria deixar uma palavrinha final para vocês, agradecendo, claro, antecipadamente, tá? Pela presença de todas, dizer da minha enorme satisfação de estar aqui com vocês, de estar levando isso aqui através do perfil da Buiatria Ceará, né? E dizer que a gente está aqui à inteira disposição, esperamos revê-las em breve, tá? Sejam nos congressos, durante os networking, os contatos, né, as conversas, os diálogos. Agora, viu, professora Priscila, no dia 27 temos reunião, tá, da plenária nacional, né, vamos aí começar a discutir um pouco de estatuto de Associação Brasileira de Buiatria, vamos ver se a gente consegue colocar esse negócio para funcionar e vamos dizer que a gente consegue botar esse carro para andar, né? Mas eu queria passar a palavra para que vocês possam fazer aí as considerações de vocês, tá? E aí a gente possa dar finalmente encerramento aqui à nossa atividade. Começo eu de Professor, novo, gente. sim, vamos lá, Priscila. Eu só queria realmente agradecer, Daniel, pelo convite e parabenizá-los por essa iniciativa, né, de fazer as lives das mulheres. Eu acho que foi muito legal a live com a professora Clorinda. Foi assim, eu assisti do começo ao fim, adorei. A professora Clorinda sempre foi uma inspiração desde o momento que eu conheci ela. Estar aqui com duas amigas queridas minhas, a Raquel e a Bianca, foi sensacional, né? São pessoas que eu já acompanho há algum tempo, né? Então, realmente, né, tenho muito orgulho de tê-las como amigas, são inspiração para mim também. E aí eu espero que quem está assistindo a gente, que realmente, se um pouquinho do que a gente falou aqui, né, já plantou a sementinha no coração de alguém, a gente já fica feliz. Então, boa noite e obrigada de novo pelo convite. Ok. Professora Raquel. Também gostaria de agradecer, uma honra sempre fazer qualquer coisa que esteja ligada à buiatria, né? Mas com um carinho muito especial pelo convite de hoje, né? Essa iniciativa da Buiatria Ceará, ver a Buiatria Ceará assumindo aí, né, como a Associação Brasileira de Buiatria, já preparando o próximo congresso que a gente já está esperando ansiosamente, né? Estaremos lá, com certeza. Também queria fazer uma propaganda que as meninas já falaram, né, da Revista Brasileira de Buiatria, que nós temos o prazer e a honra, né, de fazermos parte do comitê editorial da revista. Então, a revista está entrando num novo patamar, né, está recebendo a submissão de relatos de caso, né, na área de buiatria. Então, quem tiver relatos de caso para mandar, entra no site da revista, olha as normas ali e acompanhem também os artigos, né? Divulguem, né? Ajudem a divulgar a Revista Brasileira de Buiatria, que é um excelente material aí de trabalho para todos os buiatras, né? Então, agradecer mais uma vez o convite, todo o seu carinho, Daniel, em conduzir essa live aqui conosco e desde o convite, né? E mandar um abraço aí para minhas amigas, para a Pri, para a Bianca. Espero estarmos juntas logo, em breve. No Sunnybob estarei aí, Bianca, com vocês presencialmente. Com Um certeza. abraço para todos, boa noite. Professora Bianca. Bom, também faço minhas aí as palavras das meninas, também agradecer pela oportunidade de estar aqui, de conversar com essas mulheres maravilhosas e também participar aí dessa iniciativa.
da Buiatria Ceará. Com certeza nos veremos em Fortaleza, se Deus quiser. Já estamos ansiosas pela data e pela organização, né? E também nos colocar à disposição aí para ajudar, né, a divulgar esse trabalho, que com certeza vai ser incrível. Dizer, enfatizar a questão da revista brasileira. Ontem mesmo ministrei uma palestra, na quarta-feira vou ministrar outra aqui no Sacavete, e a gente sempre utiliza, né, os artigos de revisão que foram publicados na revista para incentivar os alunos e também os colegas, né, professores, para utilizar esse material, para consultar esse material, e realmente agora, né, essa nova fase que nós estamos entrando, realmente a divulgação ela é necessária, muitos colegas ainda não sabem, né? Então vamos juntos aí promover a nossa revista, que é um trabalho tão bonito, né? E dizer mais uma vez que foi uma honra, foi um prazer estar aqui. Novamente, se tiverem alguma dúvida sobre o Sanibov, podem me chamar no Instagram, tanto o meu, né, profissional quanto o do GCRIA, que eu também administro. Então, esperamos vocês aqui. E se Deus quiser, a gente vai estar todo mundo junto de novo ano que vem na Buiatria Nacional. Ok, eu agradeço novamente a participação de todas as 3 professoras, 3 mulheres, 3 inspirações, né, e podem ter certeza que outras meninas despertarão, tá? No próximo dia 28, já fica o convite, professora Bianca, professora Raquel, professora Kalina, a gente vai fazer a live de encerramento. Teremos aqui a professora, professora Priscila, teremos a professora Kalina, lá da Buiase, teremos a professora Carol, da Pernambucana, e teremos também as meninas aqui do Ceará, a doutora Keila, Raquel, Sabrina, participando daqui, com a gente, fechando, tá certo, esse momento, né, comemorativo, tá? Eu acho que, eu sempre gosto de dizer que Dia da Mulher e Mês da Mulher todo dia, é todo mês, tá? E dizer que é uma satisfação muito grande a gente poder estar ladeado de pessoas incríveis, pessoas que têm um trabalho compromissado, que têm um trabalho responsável, que têm muito foco, muita garra, muita coragem de fazer de fato as coisas acontecerem. A gente sabe o quanto que é difícil, tá certo? Mas como já dizia um eterno professor meu, é difícil, é um prédio alto, tá certo? Não há nada que não possa ser vencido, não há nada, não há nenhum desafio que possa ser superado, tá certo? Para isso é preciso ter foco, força, garra e coragem. E claro, saúde, né? Com saúde a gente corre o resto, a gente corre atrás, tá bom? Então, novamente, professoras, muitíssimo obrigado pela participação, uma boa noite e que vocês fiquem todas aí na santa paz do Senhor, vão descansar, para que amanhã já tem novas atividades. A gente está encerrando um feriado estadual aqui no Ceará, e a partir de amanhã a gente já retorna, já tem aula de manhã, já tem aula à tarde, a gente já volta à nossa rotina, embora sejam 2 dias apenas, porque já quinta e na sexta a gente já tem feriado, já tem Semana Santa, enfim, né? Então a gente dá sequência à nossa vida, dá sequência às nossas atividades. Então eu queria desejar um forte abraço e um beijo no coração de todas vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado, fiquem todas em paz. Muito Tchau, tchau. obrigada. Boa noite, Daniel. Gente, boa Tchau, noite. meninas.